uma rua que ligasse a estrada de Benfica à Escola Normal de Lisboa, hoje Faculdade de Ciências da Educação, e passaria justamente pelo lugar onde se encontrava o campo. Estávamos em 1923 e o Benfica mudava-se de novo de armas e bagagens. A famigerada rua só seria construída em 1997, 74 anos depois. O Benfica, tendo campo, tendo terrenos agrícolas alugados, dependia sempre dos arrendamentos. Então foi decidido, em meados dos anos 20, o Benfica vai ter um campo. O campo definitivo, onde o Benfica vai ficar para sempre. Quando eu era garoto, vim aqui muitas vezes ao futebol. Nos anos 20 e 30 não havia nada disto que há agora. Onde é agora? O Liceu Francês Charles de Pierre ficava o estádio do Benfica, o mítico estádio das Amoreiras. As Amoreiras não eram apenas um estádio, eram a realidade que os benfiquistas andavam há 20 anos a sonhar. Num terreno encontrado por Cosme Damião, eterno patriarca do clube, o Benfica edificava um recinto notável para a época e tinha pela primeira vez um estádio mesmo seu. Longe de proprietários e arrendamentos, os encarnados podiam pela primeira vez construir a pensar no futuro e não apenas para remediar o presente. O aqueduto das Águas Livres vinha daí até à Rua das Amoreiras. A entrada era para a Rua das Amoreiras. Tinha duas entradas. Tinha uma entrada, sabemos, da principal, clássica, grandes portões, sabíamos que entravam por uma alameda comprida, e havia uma outra entrada que depois abriu mais adiante um pouco, na mesma Rua das Amoreiras, que era uma entrada exclusiva para os sócios. Passei a entrada de um cemitério, não sei se passava alguma vez, era uma autêntica entrada de cemitério. E lá dentro tinha umas bancaditas três bancadas, não tinha mais que isso, 3 bancaditas para as pessoas se sentarem. O resto tinha um peão muito grande, que era o costume, as pessoas ficavam de pé. Eu não quero dizer que no campo não levasse 20 mil pessoas, mas ficava tudo de pé. O estádio das Amoreiras viria a ter capacidade para 20 mil espectadores, cortes de ténis, piscina e campo de basquetebol. Quando se entrava, antes de chegar propriamente ao retângulo, havia 2 cortes de ténis, lembro-me perfeitamente disso, com uma rede muito alta e tal. Lá jogavam ali ténis, não nos dias do futebol, mas iam para lá jogar ténis, algumas pessoas praticavam ténis. E as bancadas dos sócios, havia a bancada dos sócios titulares e a bancada dos outros sócios, que eu não sei como é que se chamava, já não me lembro. Os titulares eram os mais importantes, eram uma bancada, mas era igual à outra. Eram bancadas com bancos de cimento, ou compridos, portanto não eram separados. Lá se hoje até onde cabiam 3, tinham que caber 4 às vezes, cobertos com chapas de zinco onduladas, aquelas chapas onduladas, e do outro lado, isto num topo, e no outro topo da outra baliza, uma bancada completamente igual para outros sócios também. E havia uma das maneiras que tinham os sócios do Benfica de se manifestar nessa altura, quando havia golos ou queriam protestar, era dar socos, davam socos naquela chapazinha, que era uma barulheira infernal. Havia de um lado um peão mesmo, aqueles que as pessoas estão em pé a ver os jogos, e do outro lado era um lado que dava acesso às cabines, por onde entravam os jogadores. Não sei se eram túneis já, mas acho que não havia túneis. Havia assim uma rampa de cimento e em cima havia uma espécie de contentor sobre o comprido, que eram os camarotes, onde havia o presidencial e outros camarotes. Era um sonho caro. Não havia como negá-lo, mas era sonhado em grupo. Para o pagar, a direção foi autorizada pelos sócios a emitir 12 mil obrigações hipotecárias no valor de 1.200 contos e 5 mil títulos de propriedade no valor de 1.000 contos. No final das obras, 2 anos depois, os custos tinham ascendido ao dobro do previsto, mas a bola já podia rolar. O Benfica vai para a Taça de Portugal às meias finais com o Futebol Clube Porto. Joga o primeiro jogo no Porto e perde por 6-1. Na semana seguinte, o Porto vem jogar às Amoreiras. Começa o jogo e durante a primeira parte o Benfica faz 1-0. Na segunda parte a coisa animou-se porque a massa associativa do Benfica é do temperamento de não ficar quieto e quis colaborar com a equipa. Arranjou motivos para
chatear o guarda-redes do Futebol Clube Porto, que era o Soares Reis. Foi arranjando motivos, não lhe mandou coisa nenhuma que perturbasse a sua atuação. Simples e unicamente, o lugar dele era muito próximo da nossa bancada de sócios, e eu posso falar porque foi perto de mim que isso se passou, porque eu tenho a certeza do que vi. Eu consigo dizer que fomos corretos, simples e unicamente arranjávamos a maneira de contrariar a atuação do guarda-redes, não é? Dizendo-lhe coisas, berrando com ele e tal, até que chegámos a 6-0. Faltavam 17 minutos para acabar o jogo, quando a direção do Porto, ou os dirigentes que acompanhavam a equipa, deliberou que o Porto não havia de acabar o jogo. Quer dizer que entraram lá com muita pompa, convencidíssimos mesmo que eram os maiores, que até se deu o seguinte resultado. Quando entraram, não levavam a bandeira, levavam um guião, percebe? E saudavam-se todos, um a um, para provar que eram os maiores, não é? Pois também não sabe como é que eles saíram, não é? Todos cabisbaixos, com as ordens dos diretores, nem sempre de acordo com a decisão do treinador que não queria abandonar o campo, e o jogo acabou com a vitória do Benfica. O estádio das Amoreiras permitia ao Benfica instalar-se no coração dos adeptos de mais uma zona da cidade que se estendia a Campo de Ourique e Campo Lide. Lisboa era agora atravessada por um triângulo encarnado. O estádio das Amoreiras, a sede em Benfica e a secretaria na Baixa. A única má notícia era o endividamento. Em 1925 o Benfica tinha o melhor campo de Portugal. Mas isso trouxe muitos encargos financeiros e não foi possível, através dos associados, conseguir cobrir os custos. Então o Benfica pediu empréstimos bancários e depois tinha muita dificuldade em pagar os empréstimos bancários. Foi muito difícil e o clube manteve-se endividado muito tempo devido a essa aventura de fazer um campo com aquelas características nas Amoreiras. Foi um estádio onde se realizaram grandes partidas, onde houve jogos internacionais, vieram cá clubes da Checoslováquia, da Hungria, de França, de Espanha. Houve muita partida de futebol aí nesse campo, que era realmente um campo já com bancadas, com balneários, já com grandes condições. Depois de 15 anos, 238 jogos, 164 vitórias e 812 golos marcados pelos da casa, chega à certidão de óbito do mítico Estádio das Amoreiras. O ministro engenheiro Duarte Pacheco vai promover a construção de uma autoestrada que passará pelo lugar onde se encontram as bancadas. O Duarte Pacheco prometeu ao Benfica dar um campo pronto na Serra de Monção, de onde está o Casa Pia, que era para aí que ele queria levar os campos de Lisboa. Com um governo não se discute, muito menos com o de Salazar. O Benfica é expropriado a troco de 800 contos de indemnização, a promessa de um estádio em Monsanto e uma habitação provisória, o velho estádio do Campo Grande, abandonado há 3 anos pelo Sporting Clube Portugal. Quando falamos em Benfica e Sporting, vem-nos logo à cabeça a ideia da rivalidade e da vizinhança destes dois clubes. Mas não imaginamos tão próximos que eles estavam é que em 1941 o Sporting jogava aqui no antigo estádio do Lumiar, aqui muito próximo do Alvaláxia 21, e o Benfica jogava no famoso estádio do Campo Grande, que ficava aqui situado, aqui junto a estas paragens de autocarros. De maneira que vocês podem imaginar a proximidade que existia entre estes dois estádios. A gente chamava Estância de Madeira. Era tudo madeira. E era um campo lado, campo pequeno, ficava nas traseiras do campo principal do Sporting, do Alvalade. O estádio do Campo Grande era um velho recinto que tinha sido abandonado pelo Sporting entre 1917 e 1935 e que se encontrava agora abandonado. Quando o Benfica foi para o Campo Grande não era nada. Tinha o terreno, mas não tinha mais nada. As bancadas lá podres. Quando o Benfica chega em 1941 está colocado perante um dilema. Deve investir num terreno que será necessariamente provisório
Ou ser prudente e sujeitar-se a jogar num recinto sem condições para acolher uma equipa em ascensão e uma massa adepta que não para de crescer. Mas o grau de exigência de dirigentes e sócios já atingiram um ponto em que não se podia compadecer com soluções de improviso. Por isso, pela enésima vez, os benfiquistas lançam mãos à obra e, com a indemnização recebida pelo abandono das Amoreiras, paga as dívidas e levanta bancadas de madeira com capacidade para receber 20 mil pessoas. O Benfica fez obras que ninguém pensou que fosse possível num campo desativado, que nunca teve muitas condições, tinha uma bancada pequena. O Benfica, com o dinheiro da expropriação, além de pagar as dívidas, nem conseguiu fazer uma bancada de madeira. No dia da inauguração era difícil acreditar no que os olhos viam. O campo que o Sporting deixara por falta de condições era agora ainda melhor que o novo estádio do Lumiar, que os verde e brancos orgulhosamente haviam construído a curta distância dali. A Estância de Madeira, como os adeptos rapidamente a batizaram, tinha passado de acidente de percurso a símbolo de orgulho e labor encarnados. Era um campo de futebol, não era um estádio. Tinha peão, as pessoas ficavam em pé, porque era um bilhete mais barato. Sobretudo as cabeceiras por trás das balizas, as pessoas ficavam em pé. Havia um declive, era um modelo muito inglês dos estádios. Não tinha era relva, ao contrário dos ingleses, era de terra batida. O que arranhava, o que fazia os jogadores, os guarda-redes, por exemplo, jogarem de joelheiras. E aquela gente toda usava os equipamentos muito pesados, porque a bola também era muito pesada, as bolas de caoutchouc ainda com pipo e atacadores. Tinha um piso excelente. No inverno, quando chovia, era o melhor piso de Portugal. Passava uma corda por cima que ficava a molhar. Este não tinha condições nenhumas. Até para a assistência. Fizemos lá grandes jogos. O Benfica jogou no Campo Grande de 1941 a 1954. Ali, os encarnados efetuaram 214 jogos, dos quais venceram 176, empataram 17 e perderam apenas 21. Marcaram 888 golos contra 275. Alcançaram aquela que é ainda hoje a maior goleada de sempre para o campeonato nacional, 13-1 frente à Sanjoanense. E infligiram ao Futebol Clube do Porto a maior derrota da história dos Dragões, 12-2. Foi um jogo extraordinário, evidentemente, pá. Isso foi uma alegria imensa, já sabe, vencer o Porto, como é hoje. Mas naquele tempo era assim, o Porto, até o Vigil e outros jogadores do Porto, o Barrigana. O Vigil dizia muitas vezes a mim: Rogério, a gente quando vai a Lisboa, é o Belenenses que nos ganha, é o Benfica que nos ganha, é o este que ganha, é que todos os gajos ganham a gente a perto de sempre, pá. Eu sei o que é isto, um complexo que nós agarramos, pá. O Rogério, como sempre, marcou 2 ou 3 gols, não me recordo. Sinceramente, fizemos uma bela exibição, por daquela altura não era a equipa que é hoje. A mim deram-me 4 golos e fiz 5 ou 6, agora já não me ocorre bem, mas eles só me deram 4, não é? Portanto, isso foi naquela altura, até me podiam dar 2 ou 1, eu estava como a outra, eu queria que o Benfica ganhasse. Foi naquele pelado que José Águas se estreou de águia ao peito e que grandes nomes como Julinho, Arsénio ou Rogério Pipi inventaram muitas tardes de glória. Eu ia com um cunhado meu, levava-me pela mão e entrava de borla e via esses jogos que me empolgava. Aquilo era um estádio sempre completamente cheio. O campo do Campo Grande era sempre cheio e de maneira que vi coisas fantásticas ali e que me obrigou a ser futuramente um jogador, não é? Eu bebia aquelas cenas dos jogadores do Benfica a jogar e bebia aquilo tudo do dia-a-dia, não é? E depois ia jogar para a rua e queria imitar esses tais jogadores que se disseram que eram de referências do Benfica. Aquilo era tudo madeira. E depois, as bancadas, o sol entrava, porque havia intervalos nas bancadas. E o jogo do sol debaixo das bancadas, que era um sítio onde eu gostava de me meter, porque não só via ainda o jogo e podia ver o jogo a vários níveis, como ainda via as pessoas por cima de mim. E isso era muito divertido. Como ainda ouvia as conversas que eles tinham, que não queriam que se fossem ouvidas. Em torno do relevado, o Benfica conseguiu ainda arrendar terrenos para construir uma pista de cinza para o atletismo, uma carreira de tiro, um recinto para o hóquei em campo, handball e rugby e outro para o basquetebol. No Campo Grande,
o Benfica tornou-se maior. O Benfica não podia ter aquele campo muito tempo. O campo, logo na inauguração, encheu.